Beleza? Hoje eu vim dar uma dica que muitos ainda estão em dúvida e hoje eu venho falar que é qual telescópio comprar. Mas primeiro nós temos que saber quais são os tipos de telescópio, né? Que são os refratores, que funcionam basicamente por uma lente refratora na frente, um focalizador, um prisma diagonal e uma lente, que é essa lente da frente, que é a objetiva. Ela serve ela refrata a luz, e essa luz refratada é posicionada no foco, que é o focalizador, e passa pelo prisma e forma a imagem na ocular. Também tem os refletores newtonianos, como são conhecidos, que eles funcionam, não é igual como o refrator, ele tem uma abertura na frente, e essa abertura é por onde passa a luz. E no fundo dele tem um espelho corcovado. A imagem do objeto celeste que você está observando entra por ele e reflete aquela luz no outro espelho da frente, que reflete na ocular, que aí forma a imagem na ocular, no caso, né? E tem os catadiópticos. Eles são um tipo já diferente. Ele já é como se fosse um newtoniano e refrator. Porque a imagem entra na frente dele e ela refrata por dois espelhos dentro e vai para o ocular, mesmo tendo até o prisma. Então, vamos primeiro falar o ponto negativo de cada um. Primeiro, os refratores. Eles normalmente são telescópios menores, de abertura menor. Um refrator, a abertura máxima que você vai conseguir barato nele é até 80 milímetros, porque de 80 milímetros para mais, compensa mais você comprar um refletor. Então, de primeiro já é isso. E esse refrator também, eles costumam muito ter aberração cromática. O que é isso? É aquela borda, por exemplo, quando você estiver observando a lua, você vai ver uma borda ao redor dela, de qualquer cor. Isso é aberração cromática. E essa aberração cromática atrapalha na observação. Então você tem que saber disso. Então, agora sobre os refletores. Eles têm um pequeno problema, que a frente dele é aberta. Isso é um problema ou vantagem ao mesmo tempo. A frente dele é aberta, que é o lugar onde olha. Então essa frente você precisa limpar os espelhos por dentro e limpar os espelhos em geral do refletor. Porque por ele ser aberto, ele entra poeira e ocasionalmente vai sujar. Então, isso já é vantagem do refrator, porque o refrator ele é totalmente lacrado. Então, com o refrator você não vai precisar limpar por dentro. Você pode, às vezes, passar um produto de limpeza específico para telescópio na lente, e o refletor, para limpar ele, você tem que mexer por dentro. Isso é uma desvantagem. E o catadióptico, ele já tem uma vantagem, porque ele funciona como se fosse refletor, que entra a luz, reflete para outro espelho, mas, porém, ele é fechado à frente. Então, você não vai ter esse problema de sujeira entrar, nem a facilidade de limpar também. E agora a desvantagem dele é que normalmente ele é mais caro do que os refratores e refletores, e mais pesado. Então, falando agora desse, para quem está iniciando agora na astronomia para observação noturna, é melhor refratores. Mas você tem que saber olhar também, não é qualquer esse telescópio refrator que você vai já chegar olhando que é bom, não. O refrator, ele, por ser mais simples, ele tem uma montagem mais simples, limpeza mais simples e facilidade de locomoção, ele já tem essa vantagem, mas ele é mais barato e é mais fácil você achar uns ruins. Então, telescópio refrator, para você comprar, primeiro, ele tem que ser, no mínimo, 60 milímetros. 60 milímetros é pouco, mas o mínimo que você vai comprar de refrator é 60 milímetros. Se você quer observar planeta, as luas de Júpiter, os anéis de Saturno um pouco e a Lua, é 60 milímetros. E ele precisa ter uma distância focal de, no mínimo, também 600 milímetros. Que aí já é uma distância focal boa. E também não comprar, tipo, aqueles telescópios que é
70 milímetros de abertura, mais 300 de distância focal. Então a imagem dele é ruim e tem muita aberração cromática. E outro, agora, os refratores, ele é mais simples de usar, então você vai ter mais facilidade com ele, de manutenção e tudo mais. Ele também é mais barato, mas até 90 milímetros, 80 milímetros no máximo, porque depois disso ele já começa a ficar mais caro e vale mais a pena investir no refletor. E um telescópio refletor, ele já é um telescópio mais difícil de se usar e ele é um telescópio mais pesado e maior. Então, para a pessoa usar, para a pessoa que está começando, o refrator é o melhor. Agora, caso você já tenha um telescópio e você quiser trocar, um refletor é uma boa. E o refletor também, ele é mais caro. Então, eu recomendo ele acima de 80 milímetros, menos que isso não vale a pena. Então, se você comprar um refletor de 80 milímetros, você vai ter ele até de 300 milímetros, se você quiser. O máximo que você pode ter em casa é 400. Mas você vai ter ele até de 300 milímetros, 400. Então, ele é mais caro, mas se for comparar com o refrator dessa mesma abertura, vamos supor, de 150 milímetros, o refrator é mais caro que o refletor. Então, para você que já tem uma experiência a mais, já sabe mexer, é melhor você comprar um refletor. E também tem os catadiópticos. Eles são mais caros? São. São mais pesados? São. E ele também tem uma dificuldade a mais de mexer. Então eu recomendo para você que já é mais experiente e que quer gastar um pouquinho mais, comprar um catadióptico. Esses são os mais comuns que se acham, mas tem outros, mas esses são os básicos, né? E aí você comprando um desses telescópios, agora vamos falar das montagens. Tem a montagem baixa azimutal, que é azimuth e altitude, que azimuth no caso é para os lados e altitude é para cima e para baixo. Tem os equatoriais, que é uma montagem mais... que ela já tem um contrapeso, ela já é uma montagem melhor. Essa aí você pode encontrar no telescópio refrator, mas é mais comum em refletor. E tem os equatoriais motorizados, que aí é mais fácil de usar, porque ele, se você alinhar certo o motor dele com o polo magnético sul, que no caso é aqui que está no polo sul, você vai conseguir apontar para o ar você quer e não ficar mexendo, porque os outros telescópios normais, e lembrando, o telescópio refrator também tem isso. Então, os outros telescópios normais, você vai apontar para os astros sem essa montagem equatorial motorizada, você vai apontar para os astros e você vai precisar ficar mexendo por causa que esse astro está, dependendo se ele está subindo ou está descendo, então ele vai ficar saindo da imagem. E com essa montagem equatorial alinhada, ele não vai ficar saindo, o motorizado fica apontado certinho para o astro, você vai estar apontando e observando localizado. Então ele não vai ter o problema de ficar saindo da imagem. Então, mas esse motorizado tem tanto para catadióptico, refletor e refrator, tem para os três, então é mais tranquilo, mas é mais caro essa montagem. E aí tem os catadiópticos, que é a montagem que eu já citei até no último vídeo, né? Goto, que é essa montagem aí, você já coloca o nome, a numeração do planeta ou do objeto de céu profundo que você quer observar, e ele vai apontar automaticamente e já vai manter naquele objeto. Mas esse aí, lembrando também, todas essas três montagens, tem. Todas as três montagens têm para telescópio refrator e refletor. E catadiópticos, o GOTO, o refletor e o refrator. E o azimutal e o equatorial. Todos os três têm para ambos os telescópios. Três telescópios. Então, você já sabendo disso, fica mais fácil. E com esses, já sabendo disso, agora temos que olhar por preço, né? Por preço, os telescópios refratores são mais baratos, mas porém, você tem que olhar por esse lado, que eles se tem menos abertura. E agora com os telescópios refrator e catadióptico, você já vai ter mais. Agora, os catadiópticos, eles já são telescópios mais caros, mas normalmente de abertura maior. As aberturas deles normalmente já são muito grandes. Já é uma abertura mais favorável, mas porém mais cara. Ele tem a vantagem do refrator e do refletor, só que porém ele é mais caro.
Então essas montagens estão aí. Essas montagens você vai ter que saber e ter que escolher. E também pelo preço. Se você tiver querendo gastar menos, vai no refrator. Agora, se você quiser gastar um pouquinho mais, vai no refletor ou no catadióptico. Porque o refrator, ele é mais barato. Por exemplo, um refrator de 60 milímetros, você acha ele de 800, 700 reais. Agora, um refletor de 114 milímetros, você pode achar entre 1.000, 2.000, 3.000. Entre essa faixa de preço, entre 2.000, entre 1.000 e 2.000. E o catadióptico, o preço dele é mais alto, mas porém ele tem todas essas vantagens. E também você tem que olhar essas montagens equatorial, essas montagens que eu falei, né? Porque elas também mudam muito o preço. O Guttu é mais caro. O equatorial é um pouquinho mais caro, mas ele é mais barato que o Guttu. E o azimutal, ele é a montagem mais simples e mais barata, mas porém você vai ter essas dificuldades. Que é, você vai ter que apontar no astro que você está vendo e ajustar seu foco nele. Então, os 3 telescópios que eu recomendo é um de 60 milímetros refrator, um de 114 milímetros refletor e um de 150 milímetros catadióptico. Então, com eles você já vai poder ver detalhes de Júpiter. As luas de Júpiter você consegue ver com 60 milímetros, mais detalhe da superfície. Você vai ver melhor quanto mais abertura. Os anéis de Saturno você vai ver bem. E acima de 70 milímetros você vai conseguir já ver nebulosas, galáxias e muito mais. Porque a abertura dele é maior, possibilita mais a passagem de luz e você tem uma melhor visão dos objetos. Então essas foram, né? Não saia comprando qualquer telescópio pelo preço, né? Você tem que ver se ele atende pelo que você quer e se ele tá no seu financeiro que você consegue. E outro, e pesquise bem, porque achar telescópio, no mínimo na internet, não é fácil. Você tem que pesquisar muito para você chegar no telescópio bom. Porque se você for no site igual Mercado Livre, por exemplo, você vai achar muitos telescópios baratos, mas porém qualidade zero. Então, vou deixar o link do meu telescópio aí, caso você queira olhar também para comprar minhas dicas para você que quer comprar seu primeiro telescópio ou já tem e quer atualizar. Então, valeu, já deixa seu like, não esquece de se inscrever e até a próxima e obrigado por assistir até aqui. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Falou!